Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, falando de palavra, falando da direção de Deus, falando daquilo que o Espírito Santo, falando das coisas espirituais, em nome de Jesus, vamos ler hoje Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. 1 Coríntios 2, 9 em diante. Eu vou ler o 2, o 9, né? Versículo 9, versículo 10, 11, pula para o 14, 15 e 16. Bora lá? Ah, deixa eu te perguntar. Querido, você já consagrou o seu dia ao Senhor? Minha irmã, abençoada de Deus, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Então, consagre o seu dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Consagre o seu dia, entrega o dia na mão do Senhor. Bora lá, vamos ler aqui? Vamos lá. Do mesmo modo, o Espírito Santo, nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavra. Irmão, Jesus falou assim, que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, vai nos mostrar, nos ensinar todas as verdades. Agora deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, presta bem atenção. Aquilo que Deus tem para falar, aquilo que Deus quer falar. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Não foi isso que Jesus disse? Nós aprendemos também que ele intercede por nós. Do mesmo modo, o Espírito auxilia em nossas fraquezas. Meu irmão, nós entendemos que fraqueza é um pecado, é uma situação que nós estamos ali, né? Uma fraqueza. Nossa, se a pessoa não tomar cuidado, ela vai cair naquela situação, ela tem aquela fraqueza, não é? Fraqueza. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes a nossa fraqueza é a falta de entendimento por conta das coisas espirituais. Presta bem atenção, ele vai falar assim, ó, porque não sabemos como orar. Então eu não sei como orar. Ele está falando aqui, mas a gente, mas como é que você não sabe orar? Você sabe orar. Irmão, ele está falando, Deus está falando que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito vai, ó, do mesmo modo, presta atenção. E às vezes a gente sabe que acha que tá orando, arrebentando e falando um monte de coisa. E às vezes, né, pode chegar a ocasião que a gente até inventa lá umas palavras diferentes para falar, irmão. Ele está falando o quê? Do mesmo modo, o Espírito auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expresso por meio de palavras. Sabe aquela coisa? Você está ali, né, passando um frio arretado. Aí você fala assim, ó Deus, o senhor podia me dar uma coberta aqui. Aí, né, em vez da gente falar, Deus, me dá uma coberta, me cobre desse frio, né, e tal, um lugar quentinho. Aí você fala assim, ai Deus, eu podia ir passear em tal lugar. É mais ou menos uma coisa desse sentido, sabe? Irmão, presta bem atenção. Ele quer nos ensinar a orar, a entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? A gente começa a orar, a falar com Deus, no meio do caminho, o Espírito Santo vai intercedendo por nós. Por quê? Porque eu não sei orar, é fraqueza, é debilidade. Ó, a gente tá fraca ali naquela situação. Ó, tá vendo aquele menino ali, aquele menino ali, ele é fraco, precisa alimentar ele mais. Ele precisa de um alimento melhor, fortalece ele ali. Ó, tal fulano ali, tal situação é fraca, vai arrebentar, vai quebrar. Irmão, ele está falando que eu não sei orar. Entra no que o Espírito tem, deixa ele te ensinar a orar como convém, porque há fraquezas em nós e muitas vezes eu nem estou enxergando que aquilo ali é uma fraqueza, que aquela atitude, aquela situação entra nas coisas do Espírito. Ó, vê só.
porque com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. Deus, ó, e aquele que sonda os corações, Deus, certo? Conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Você está entendendo? Vai nas coisas do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer aquilo que Deus tem para nós. Ele suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Você está entendendo? Deus tem um projeto para mim, mas eu estou indo lá para o outro lado. Aí eu começo a orar e não sei orar. Mas eu quero entrar na presença de Deus, quero falar com Deus e estou buscando ali. Aí o Espírito Santo começa a trazer a direção para a nossa vida, das coisas que nós dependemos em nome de Jesus. Então, o que ele vai fazer? Vai interceder por nós, conforme aquilo que Deus tem. Irmão, se liga nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, naquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Se liga no que ele tem para fazer, nas coisas que ele vai realizar na nossa vida. Continua aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Presta atenção, 1 Coríntios 2, 9. No entanto, como está escrito, presta bem atenção, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Ó, presta bem atenção, olha só, por que eu preciso entender as coisas do Espírito? Olho algum viu, mente nenhuma não imaginou. Não subiu nem no coração, ó. Olho algum jamais viu. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu. Ouvido algum nunca ouviu. E mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Todavia, versículo 10, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Meu irmão, presta bem atenção, querido. Vai para as coisas do Espírito. O que ele está falando? Que não subiu na minha mente, não chegou nos meus olhos, não subiu no meu coração. Mas Deus, o que Deus tem para mim, Ele preparou, o que o Senhor tem para nós, Ele colocou. Está no Espírito Santo. Deus, todavia, nos revelou através do seu Espírito. Irmão, presta atenção nas coisas espirituais. Deixa o Espírito Santo te revelar essa situação. Deixa ele te mostrar como é que é, como vai acontecer, da forma devida, o que precisa ser feito. Deixa o Espírito Santo te revelar isso daí, aquilo que Deus tem. Olha só, ele intercede por nós, com gemidos impossíveis de ser expresso com palavras, não é verdade? Aí ele vai buscar em conformidade aquilo que Deus tem para nós. Irmão, vai buscar a revelação do Espírito Santo de Deus nessa situação. Pula aqui para o versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Lembra lá o Pedro? Jesus falou, Pedro, falou para os discípulos, né? Ó, eu vou padecer, eu vou sofrer e tal. Aí o Pedro, não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Jesus logo repreendeu. Por quê? Porque não entende as coisas do Espírito. Porque Jesus ia passar por um desafio tremendo, por uma coisa desafiadora, algo complicado ali, que foi a cruz do Calvário, tanto que lá no Getsêmanes ele orou pedindo para afastar, porque ia receber o meu e o seu pecado e ficar longe da presença de Deus naquele período de tempo que ele ficou. Irmão, mas quando o Espírito traz o que Deus tem para nós vamos aprender a viver. E deixa eu te falar, não quer dizer que é luta, que é provação. Não, é os projetos, as coisas que Deus tem. Pode ser luta, pode ser desafio. O Paulo não falou? Ó, eu não sei o que me espera aí nas próximas cidades, a não ser que o Espírito me revela de cidade em cidade, não foi?
né? Prisões e tribulações, mas eu não estou nem ligando para isso. O que importa é que se cumpra a carreira que Deus propôs, irmão. A carreira que Deus propôs para você vai se cumprir em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é buscar a revelação do Espírito, porque se eu ficar olhando para essa situação com mente humana, com pensamento humano, eu não vou entender nada. Você não vai entender nada, não vai chegar na sua mente, as coisas eu não vou saber como fazer, como resolver, para mim vai ser tudo. Como é que resolve isso? Como é que conserta isso? Como é que faz essa situação? Tá entendendo? É assim, nós dependemos e precisamos da revelação de Deus na nossa vida. Nós precisamos daquilo que o Espírito Santo tem para nós. Ele falou: quem é que sonda lá o coração de Deus? É o Espírito Santo. E ele vai trazer para nós, vai nos revelar através do Espírito Santo de Deus. Presta atenção nessa situação, em nome de Jesus. Deixa Deus te mostrar através do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mostrar. Como é que ele vai? Você acha que ia ficar exposto assim? Deus tinha lá um projeto. Mandar Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, certo? E ele ia falar assim, o que ia fazer e tudo mais. Ô, meu irmão, você não viu lá no dia que o diabo queria falar, se tu és filho de Deus, a gente até leu isso ontem, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, se tu és filho de Deus, pula daqui, porque os anjos, o Senhor dará ordem aos teus anjos. Ele estava falando a palavra, mas ele queria, ou estava com outras intenções. Meu irmão, o segredo está com Deus, a revelação que nós precisamos está com Deus, e ele quer te mostrar muito mais em nome de Jesus. Aí, versículo 14, né? As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. E quando eu e você, ai meu Deus, a gente olha para nós e ouve essa palavra, a gente fica cheio da presença de Deus, né? Quando que eu e você temos a mente de Cristo? Quando nós enxergamos as coisas de maneira espiritual, quando nós olhamos para situações de maneira espiritual, quando nós andamos no Espírito. Se nós conseguirmos em todo momento andar no Espírito e enxergar, nós vamos viver a mente de Deus diante de cada situação, aquele desafio. Ele falou que intercede por nós nas fraquezas, e nós vamos limitar? Não, há várias situações, mas nós precisamos entender, nós precisamos orar e deixar o Espírito Santo nos ensinar, interceder, nos revelar a revelação que nós precisamos estar com Deus. E bora orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na tua presença, Senhor, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia, nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para receber a revelação que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Ô, Pai, às vezes a situação parece normal, às vezes a situação parece ali natural, mas o Senhor tem uma revelação para nós. Abre a nossa mente, Deus, não deixa eu olhar para as situações de maneira natural, é assim mesmo, mas em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Deus, para cada situação e nos faz enxergar as grandezas e as manifestações do Senhor em nome de Jesus. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.